Fala galera, vamos para a questão 17 dessa sequência do Cefet do Rio de Janeiro de 2020. Aqui é o professor Rafael Souza e esse é o seu canal Questão de Matemática. Vamos à questão que envolve fração e operações. As frações podem ser representadas graficamente de diversas formas. Observe um exemplo de representação gráfica da fração 4/7. Qual é a representação aqui? Simples. É uma barra, dividiu em 7 pedaços iguais. Lembra, fração é divisão em partes iguais. E dessas 7 partes, ele considerou apenas 4. Então, nós temos 4 triângulos pintados e 3 não pintados. Ou seja, 4 de um total de 7. Simples de entender. Considere as frações A, B e C, referentes à mesma unidade, representadas a seguir. Então, eu tenho aqui a fração A, que são 2 pedaços de um total de 6. A fração B, que é 1 pedaço de um total de 4. E a fração C, que são 3 pedaços de um total de 4. Assinale as igualdades que relacionam corretamente as frações A, B e C. Então, você tem aí o item A, o item B, o item C, o item D. Nós vamos avaliar cada um desses itens agora. Então, vamos lá. Antes, a gente tem que saber que fração cada barra dessa está representando. Então, olha só. A fração A, a gente tem que são 2 pedaços considerados de um total de 6. Mas a gente pode simplificar isso daqui. Se eu simplificar em cima e embaixo, ou seja, numerador e denominador, se eu dividir por 2, eu tenho 1/3. Beleza? Ok? Então, a fração A é 1/3. A fração B é 1 de um total de 4, 1/4, não tenho que simplificar. E a fração C é 3/4, 3 de um total de 4. Agora, vamos analisar as alternativas. A letra A diz o seguinte, que a fração A somada com a fração B vai dar igual à fração C. Então, vamos lá. A fração A é 1/3, a fração B é 1/4, e aí você tem que tomar cuidado, né? Você não pode somar, quando você tem denominadores diferentes, você não pode somar os dois de cima com os dois de baixo e está tudo certo. Não, não pode. Tá? Eu tenho denominadores diferentes, então eu tenho que achar um denominador que seja comum aos dois. Então, se eu tenho denominadores diferentes, eu vou calcular o MMC entre esses denominadores para que eu possa ter um novo denominador. Olha, o MMC entre 3 e 4 é 12. Tá? Aqui você pode fazer de uma outra forma. Que forma é essa? Você pode simplesmente multiplicar os denominadores, tá? E aí você encontra o novo denominador. Talvez não seja um MMC, mas vai ser um denominador que vai te servir e depois você pode simplificar. Tá certo? Olha como é que eu fiz aqui, olha. Eu multipliquei o 3 vezes 4, que deu 12. Multipliquei o 4 por 1, uma multiplicação meio que cruzada aqui, tá? 4 vezes 1 dá 4 e 3 vezes 1 dá 3. O método tradicional é o seguinte, você calcula o MMC dos denominadores, no caso aqui dá 12. 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 1 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 1 dá 3. Mas você pode fazer essas multiplicações cruzadas e depois multiplicar o denominador. Vai dar a mesma coisa. Isso serve para quando você estiver fazendo adição e subtração de duas frações com denominadores diferentes. Agora, com o mesmo denominador, eu vou somar a parte de cima. 4 mais 3 dá 7. 7/12 não é a fração C. A fração C é 3/4. Como é que eu sei que não é a fração certa? Olha, de 4 para chegar em 12, eu multiplico por 3. Beleza? Então, se eu multiplicar aqui por 3, vai dar 12. Mas se eu multiplicar aqui por 3 em cima, vai dar 9. Então, a fração equivalente a 3/4 seria 9/12. E não 7/12, como está aqui. Por isso que isso daqui não é igual à fração C. Beleza? O item B diz que a fração A subtraída da fração C vai dar igual à fração B. Então, vamos lá. A fração A é 1/3, menos a fração B é 3/4. O que a gente tem aqui? É o mesmo esquema. Eu vou multiplicar o 4 pelo 1, que vai dar 4. Vou multiplicar o 3 pelo 3, que vai dar 9. E vou multiplicar os denominadores, que vai dar 12. Tá? Então, eu tenho essa conta aqui para fazer. 4 menos 9 é menos 5. E aí, a resposta dessa subtração dá menos 5/12. Gente, a fração B nem é negativa. Tá? Então, totalmente diferente aí da fração B. Vamos ao item C. Ele diz que A vezes B é igual a C. A fração A vezes a fração C é igual à fração C. Gente, multiplicação de fração, eu já não preciso ter os denominadores iguais para fazer a conta.
Tá? Eu posso fazer a multiplicação de forma direta, multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Então aqui eu teria 1 vezes 1, que dá 1, 3 vezes 4, que dá quanto? 12. 1/12 não é a fração C, tá? A fração C é 3/4. Então, se eu multiplicar o 4 por 3, é aquela situação que a gente fez aqui na letra A, 4 vezes 3 dá 12, vai dar o mesmo denominador, só que eu teria que multiplicar aqui em cima por 3 também, que vai dar 9. Então, a equivalente da fração C é 9/12 e não 1/12. Então, resta aí a letra D, né? Vamos saber se a letra D está correta. A letra D diz o seguinte, que a fração B dividida pela fração A vai dar igual à fração C. Vocês já estão vendo aqui que já está certo, né? Mas vamos lá. A fração B é 1/4 e eu vou dividir pela fração A, que é 1/3. Como é que eu faço divisão de fração, gente? Eu vou repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. O que é inverso? É quando eu troco numerador com denominador. Tá? Então, o numerador vai para baixo, o denominador vem para cima. Então, 1/4 dividido por 1/3 é a mesma coisa que 1/4 vezes 3 sobre 1. E aí, multiplicação, mesma regra. Multiplico o numerador com o numerador, multiplico o denominador com denominador. E isso daqui vai dar 3/4. 1 vezes 3 dá 3, 4 vezes 1 dá 4. E 3/4 é exatamente o valor da fração C. Então, a alternativa correta, letra D de dado. Tá? Então, a gente fez meio que um apanhado geral aí das operações com fração. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se isso te ajudou. Ativa os sininhos de notificação. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!